Chagas, seja bem-vindo, mas eu quero aqui fazer uma apresentação prévia aqui do tema da nossa conversa e, naturalmente, que, embora quem está nos acompanhando, um bom número das pessoas que nos acompanham agora já o conheçam como autor de 2 livros bem recebidos pelos leitores de Teresina e de outros espaços, Olhar de Casca de Banana e Delito Intencional. Você nos apresenta agora uma nova obra, Memórias Sonoras. O título por si só é um título convidativo, mas eu vou exatamente apresentar aqui o tema da nossa conversa. O seu livro nos convida a lembrar não apenas com os olhos, mas também com os ouvidos, os sons da casa, da rua, da infância, da cidade, aquelas pequenas vibrações do cotidiano que continuam ecoando dentro de nós. Neste encontro, não apenas vamos ouvir sobre os processos de criação, sobre as suas motivações, sobre as experiências que se converteram em matéria de linguagem com fundo estético, mas também iremos ouvi-lo ler algumas dessas crônicas. E eu vou, então, passar a palavra a você, fazendo a primeira pergunta. O título Memórias Sonoras chama a atenção por destacar a memória do campo visual para o auditivo. Como nasceu, Chagas, essa ideia e o que o som representa na arquitetura do livro? Boa noite, Dilton. Boa noite para você que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar desse meu terceiro livro, né? Que é o Memórias Sonoras. Bom, essa ideia, ela partiu do próprio trabalho que eu exerço, né? Porque eu sou radialista desde 1992. Então, a minha vida é muito musical, né? E eu estava devendo esse livro para mim mesmo pela questão da minha ferramenta de trabalho, que é a música, né? E aí, quando você ouve a música, porque eu trabalho com música o tempo todo, vem as lembranças, né? Vem as memórias e automaticamente o som dessas memórias, né? E aí, como o poeta francês, o Paul Valéry, ele diz que o poema, né, é uma hesitação prolongada entre o som e o sentido. O Memórias Sonoras é dessa forma também, né? É a música no seu sentido real e a música no sentido das palavras, né? Esse sentido que traz o ritmo, a sonoridade. Então, Memórias Sonoras, o som que sai dos textos, ele prolonga, né, a experiência da leitura. Então, ele é muito sonoro. Memórias Sonoras, o próprio nome já diz, tem muita sonoridade. Em cada texto, você vai lendo e você pode observar e pode se atentar para essa sonoridade. Interessante, Chagas. É impressionante como essas crônicas, de uma maneira geral, nos fazem ouvir a cena. Nós lemos e nós não temos só o contato com um episódio que está sendo ali relatado, nós de fato conseguimos, você consegue transpor a canção para a cena e nós conseguimos, ao ler a cena, que se fecha ali com o trecho de a canção, e a proporção que nós vamos lendo, nós vamos de fato conseguindo ouvir a música nas cenas que você usa como
suporte para a crônica. Então, Chagas, a partir dessa atmosfera aí que eu acabei de relatar, dessa sensação que a gente tem de ouvir a própria cena falar, como se o som estivesse acontecendo no momento que nós lemos, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: há uma dimensão metalinguística na concepção e organização do livro. Primeiro, remete ao próprio sentido da música. Não dá para a gente ler cada crônica sem se questionar o significado daquela canção, particularmente com a qual o episódio narra, com a qual o episódio dialoga. Diga-se passagem, você constrói a crônica e ao final da crônica nós temos lá uma canção, um trecho de uma canção que se relaciona com o episódio relatado. Então, nós temos em cada crônica um fragmento de uma canção e o disco, as crônicas estão organizadas em lado A e lado B. Lado A que se remetem à sua infância, na sua cidade natal, base do Marathon, e o lado B com episódios direcionados a Teresina. Então, nós temos músicas específicas que fazem a voz narrativa lembrar de uma vivência particular. Qual é, Chagas, o papel da música na vida e o papel da música em sua crônica? Olha, como eu falei anteriormente, né? Eu sou um ser muito musical. Eu tenho uma música na minha vida desde sempre, né? É tão tal que lá no início do livro eu dedico o livro exatamente para quem ouve e gosta de música do útero à sepultura, né? Então, assim, eu acho que eu sou dessa forma, porque eu me conheço por gente já ouvindo música. E a primeira crônica desse livro, ele aborda justamente esse tema, né? A primeira crônica, ela retrata o meu nascimento, e desse nascimento, eu suponho que o médico que fez o meu nascimento, né? Eu não nasci com a parteira, e fui até o hospital. Então, eu tenho a sensação de que o médico que fez o parto, ele estava ouvindo alguma música, né? E a enfermeira que o ajudava também estava ouvindo a mesma música que o médico que fazia o parto ouvia. Então, assim, eu já nasci ouvindo música. Então, eu sou muito musical. Para cada momento da minha vida, eu tenho uma trilha sonora, né? E o rádio, que é a minha profissão, eu sou radialista, então o rádio, ele fez com que eu moldasse esse meu estilo de ser, né? Esse meu estilo musical de ser. Então, a música, ela tem muita importância na minha vida, né? E os 3 livros que eu escrevi até então, eles, de alguma forma, eles falam um pouco dessa minha companhia que eu tenho com a música, né? Dessa coisa de muito próxima que eu tenho com a música. Então, o Memórias Sonoras, ele é ainda muito mais musical do que as obras anteriores, por conta disso, né? Do meu nascimento já com música, do meu crescimento já com música, e na fase adulta já entrando no ambiente do rádio, que é onde realmente acontece a música, e a música fala por si só. Então, essa é a minha vida, né? É bem sonora, é bem musical. Cada momento eu tenho uma trilha sonora. Então, vem disso, né? Bem, Jeane Mello foi muito feliz aqui, cronista e jornalista Jeane Mello, ao prefaciar seu livro e fazer algumas anotações bastante precisas e cirúrgicas. Ela escreve: este livro contém som, é quase um disco, às vezes arranhado de tristeza, ou ainda um 3 em 1
da Gradiente, compondo com aquele paninho de crochê vermelho a estante de uma sala de estar festiva. Preciso até dar uma dica útil para você, caro leitor. Melhor manuseá-lo com a delicadeza de quem rebobina com a tecnológica canetinha Bic, a danada da fita cassete, que foi mastigada sem dó e nem piedade pelo toca-fita do meu carro. Tentei fazer neste primeiro parágrafo um pedaço da escrita do autor Chagas Botelho, mas não é tão fácil. É preciso mergulhar mais fundo nesse cancioneiro da vida real, para entrar num ritmo biográfico apresentado em memórias sonoras, sem seleção de textos que retratam a vida do autor, desde a maternidade, passando pela infância, adolescência, juventude e até vida adulta. Sim, é uma viagem. E aqui ela pontua alguns dos temas que estão na crônica. Banho de rio, dancinha com jogo de luz, rosto colado, inocência, descobertas, remeleixo, algumas decepções, passeios de ônibus e amores platônicos ou correspondidos. E tem mais. Mas quem vai falar disso tudo aqui é Chagas. Inclusive, agora, Chagas, eu vou pedir para você ler exatamente uma das suas crônicas em que nós podemos observar concretamente a importância da música na sua vida. Vamos escolher aí uma dessas crônicas em que você acredite que ela foi capaz, você enquanto leitor, de tocar a si, de dar a importância da música para você como produtor e, naturalmente, que possa impactar também o leitor. Por gentileza, selecione aí uma dessas crônicas e leia. Essa crônica que eu vou ler, como eu sempre falo, né, a minha vida ela é muito musical. E aí eu lembro demais que quando criança eu era o moleque de recado lá de casa. Eu era o menino que fazia os mandados de minha mãe. Então, nesses mandados que ela me pedia, muitas vezes era vir para Teresina, né? Para assistir algumas coisas das minhas irmãs que já moravam aqui. E aí, naquela época, como eu não pagava passagem, que eu era criança, a mamãe fazia com que eu trouxesse as encomendas para Teresina para entregar às minhas irmãs. E aí saía barato porque eu não pagava passagem, né? E eu viajava muito na F. Cardoso. Ia e voltava, ia para Teresina e voltava para Barras, a bordo da F. Cardoso. E todas as vezes que eu viajava na F. Cardoso, tinha música. Todas as viagens minhas tinha música. Então eu ficava ali na janela, viajando e ouvindo as canções que tocavam lá no toca-fita da F. Cardoso. Então essa crônica, ela retrata muito bem essa minha coisa com a música, esse elo que eu tenho com a música. E ela diz assim: na caixinha de som da F. Cardoso, tocava uma música penosa. Eu, estatelado numa poltrona, prêmio gordo para um garoto da minha idade, acompanhando a melodia e cantando com uma voz quase inaudível. Sabia de cor, de trás para frente e de frente para trás, aqueles versos ingratos. Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Todo o bem que lhe fiz, você se esqueceu. O ônibus avançava, ora Barras a Teresina, ora Teresina Barras. Jerônimo, motorista experiente, operário móvel, cravava no velocímetro 120 quilômetros por hora, enquanto a canção sentimental ressoava pelo corredor comprido. Até os assentos demarcados sentiam a tristeza musical. Com o rosto colado às negas de janelas entreabertas, a duração da viagem me fazia esquecer qualquer inconveniência ou qualquer coisa tola. Tudo isso faz muito tempo. Por isso,
aquele que teve a sorte de viajar na F. Cardoso, cuja lataria lembrava um besouro emborcado, ouvindo música de estrada, merecia, no mínimo, uma recompensa, a carteirinha de ex-passageiro da felicidade. Observe, né, como a música está sempre presente em minha vida. Eu tive as mesmas experiências que você, porque exatamente viajei bastante no mesmo ônibus. E naturalmente que também ouvindo o som que ecoava de uma fita cassete. E, aliás, diga-se passagem, muitas aí de suas crônicas conseguem tocar a muitos que foram criança, adolescente, nas pequenas cidades, nas médias cidades, na década de 80 e 90, porque muitas representações que você constrói aí sobre a vida na pequena cidade são naturalmente representações que eu também vivi, embora exista aí um quê de localismo, tem também um quê de universal, e consegue tocar a todos nós, especialmente aqueles que estão aí na casa dos 40, 50 anos, são com certeza tocados bastante, que viveram na pequena cidade pela sua crônica. Um fato bastante curioso, Chagas, é que você é comunicador, atuando especificamente no rádio, tem aí uma já extensa, uma longa trajetória no rádio, como comunicador competente e habilidoso que o é. E tem um fato curioso, você consegue transpor para a crônica, eu vejo assim, transpor um pouco da sua condição também de comunicador. Eu vou pedir permissão aqui a você para beber. Você consegue a condição de comunicador colocar aí também na sua crônica. Veja só, a crônica é feita desse diálogo, a crônica hábil desse diálogo que se faz com o leitor. E o rádio permite, não é, esse contato concreto com a vida, com as vozes do outro. Você tem que, de alguma forma, conseguir, pela comunicação, não apenas valorizar aquela voz, mas também construir um grau de empatia. A comunicação do rádio exige essa empatia, de dar espaço para a voz do outro e, ao mesmo tempo, de construir essa empatia que se faz pela interlocução, uma interlocução que é direta ali, uma interlocução com um desconhecido, que é uma voz, você não está vendo ninguém, mas tem uma voz ali que está transmitindo uma sensação, uma emoção, e você, ao meu ver, consegue transpor isso também para a crônica, consegue fisgar lá na oralidade elementos que vão consubstanciar a sua crônica. Qual é, Chagas, para você a importância da oralidade no processo de construção da crônica? E, ao mesmo tempo, a condição de comunicador, como é que ela se faz refletir em sua crônica? Diz que a questão da oralidade, ela vem muito do ambiente onde eu cresci, né? Eu cresci num ambiente que eu ouvia muitas histórias, né? Histórias contadas pelos meus tios, pela minha mãe, pelo meu pai, histórias contadas assim também pelos meus irmãos mais velhos. Então, assim, aquele ambiente, ele favoreceu muito para que eu ouvisse, gravasse e escrevesse, né? Essa coisa da oralidade era muito presente lá em casa. Então, eu fui crescendo observando essa oralidade e muitas vezes tentando colocar
essa oralidade para a escrita. Eu fiz isso durante muito tempo, né, na infância, escrevendo ali sem nenhum compromisso. Ouvia as histórias e tentava transportar essas histórias para o papel. Então, o meu livro, esse Memórias Sonoras, eu procurei trazer esse ambiente em que eu vivi, escrevendo, mas com um sabor assim de muita oralidade, né? E no rádio é a mesma coisa que acontece, porque a gente ouve muitas histórias. O ouvinte, ele passa muita informação para o comunicador. E essas informações que são passadas, elas são passadas através da oralidade, né? Antes era pelo telefone. A maioria das participações no rádio, antigamente, era por telefone. Tinha também, claro, as mensagens de cartas, né? Mas hoje não, hoje é mais a questão do áudio mesmo, né? Do WhatsApp, das redes sociais. Então, tornou-se um hábito hoje as participações dos ouvintes serem muito orais. E aí, com essa minha experiência de rádio, eu continuo ainda ouvindo essas informações e todas elas tentando passar para o papel. Então, o Memórias Sonoras, ele tem muito essa questão da oralidade por isso, por conta das minhas vivências, né? Tanto no âmbito familiar, como também na questão da minha profissão, que é o rádio. Chagas, o Rio está muito presente no que você escreve. Eu digo o Rio de sua cidade natal. Tem muitas crônicas em que ele se faz personagem, ele salta das águas do Maratauã, salta do território do Maratauã e vai para as páginas como um personagem. Eu vou pedir para você, peço que você selecione exatamente uma dessas crônicas em que o Maratauã, olha que nome bonito para quem tem curiosidade de saber, Maratauã é um rio de 100 quilômetros que serpenteia o perímetro urbano da cidade de Barras, um rio que tem no perímetro urbano uma ilha no centro da cidade de Barras do Maratauã, e que faz daquela cidade, não apenas ele, mas como outros veios d'água, faz daquela cidade uma cidade mesopotâmica, uma cidade bela. Mas antes de você ler a crônica, eu quero aqui registrar o que anota a jornalista, artista plástica e poetisa Vanise Lemos. Programa excelente, com conteúdo de qualidade e uma condução leve e inteligente. Obrigado, Vanise, pela sua generosidade. Valoriza a literatura e a boa conversa. Obrigado pela generosidade. Então, vamos ouvir a crônica que vem aí nos apresentar sobre o Maratauã. Tilson, primeiro eu quero dizer que o Rio Maratauã ele é tão presente na minha vida, assim como é a música. É interessante essa relação, porque as minhas memórias, as minhas melhores memórias da infância, elas estão relacionadas justamente no Rio Maratauã, porque eu pesquei, eu nadei, eu dei braçadas maravilhosas no Rio Maratauã. E se você me perguntar, Chagas, você tem uma preferência por alguma crônica nesse Memórias Sonoras? Eu vou dizer para você que é essa que eu vou ler agora. Essa crônica ela é muito significativa para mim, porque era o que eu vivia lá na década de 80, lá com os meus amigos, nas beiras do rio, né? Nos banhos maravilhosos que a gente fazia, tanto pela manhã como também nos fins de tarde. Então, essa coisa do Marathon é muito, muito, muito presente na minha vida. E tem essa crônica que eu gosto muito dela, que ela retrata muito bem o que eu vivi
lá na década de 80. Um campo de mandis. Aureliano, em calças, pega marreco. Em sua cintura selvagem, de um lado, um cofo, do outro, um colinos afiado, um campo de piaus. Aureliano segura uma lata de minhocas desenterradas lá no bairro Xique-Xique. À sua direita, eu carrego uma vara de pescar. À sua esquerda, Paulo tem no bolso carretel de linha de nylon e chumbadas. Ao longe, na churrascaria O Pesqueiro, a caixa de som caprichava e o som e o samba hipnotizava. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. A essa altura, debaixo da ponte, Aureliano tragava a seiva do cortesano. Paulo bebia o que suco de uva da foca. Eu, com as mãos em concha, batizava a goela com as águas opacas do Maratauã. Fim de pescaria. Esse é o meu retrato do passado lá nas águas do Maratauã. Que criança não pescou nas águas do Maratauã? Eu, como tenho a mesma origem do Chagas, nos fins de semana, sobretudo, pesquei demais no período assim que, de fato, a invernada começava, pesquei demais com outras tantas crianças no Maratauã. E como era uma atividade, se constituía numa atividade também de entretenimento, alguns pescavam profissionalmente, alguns por outras razões, mas era também uma atividade de entretenimento. Era um entretenimento de muita gente. O Maratauã sempre representou um elemento definidor da identidade daquela cidade e determinou costumes, como o hábito de ir tomar banho de rio nos fins de semana, o lazer preferido da cidade na década de 70, 80 e até início de 90, era exatamente o banho de rio. E algumas churrascarias, alguns espaços se tornaram bastante célebres na vida da comunidade. Por exemplo, na década de 80, a churrascaria Beira Rio, e aí na década de 90, um pouco antes já, churrascaria Flutuante, que existe até hoje, que representou um momento de muita valorização do banho no rio pelo fato de existir nele um tablado que dava acesso, aquilo foi uma novidade aí, quando foi estabelecido aí há algumas décadas, aquele tablado que findava já dentro do rio. Mas o belo disso tudo, Chagas, era exatamente, noutros tempos, quando eu era criança, eu ficava impressionado quando tinha as enchentes, as grandes enchentes, e estou aqui me estendendo, você é entrevistado, mas o tema é cativante aqui, eu estou me estendendo fazendo um relato. E aquelas grandes piranhas que os pescadores tiravam do rio, piranhas pretas, piranhas vermelhas. Rapaz, aquilo ali eu fico me perguntando onde é que ainda existe aquelas piranhas enormes que eram servidas nas churrascarias. Esses peixes que a gente compra hoje, o tambaqui, a tilápia aí, de 2 quilos, 3 quilos, isso era piranha antigamente no Rio Maratauã. Eu fico me perguntando se ainda é possível, onde é que ainda é possível ver aquele peixe e outros tantos peixes que eram peixes da cama d'água, como se diz, da camada d'água, da superfície, que hoje não são mais vistos. Mas eu sabia que eu provoquei aí você a falar do Maratauã, e não coloquei nem no script aqui,
porque diante das conversas que nós já tivemos, eu sei que este é um tema que desperta em você muitas emoções. E aqui eu vou aproveitar aqui para registrar aqui o que diz o Francisco Carlos Chico Acoran, barrense, como nós, que escreve, escritor, que escreve: pesquei muito no rio Maratauã, na altura do bairro Boa Vista, mandis, piranhas, piabas. O professor Washington Ramos escreve o seguinte, e traz uma pergunta. Muita gente diz que a música é a mais universal das artes. O entrevistado concorda com essa afirmação, porque a música é a mais universal das artes? Fique à vontade, Chagas. Eu concordo, sim. Eu acho que a música ela tem esse poder, né? Esse grande poder de se tornar universal. No meu caso, principalmente, né? Porque eu consigo, através do som de uma música, sentir poderosas sensações, assim. Talvez outro elemento que não fosse a música, talvez não provocasse, não suscitasse tais emoções que eu sinto quando ouço uma música, seja ela nacional, seja ela internacional. Ela me provoca realmente emoções. Então, por esse fato, eu acho que ela tem essa capacidade de ser universal, né? Eu vou sair aí da música propriamente e passar para a memória. As crônicas que você nos apresentou, Chagas, de uma maneira geral, são crônicas deste livro e dos demais livros também. São crônicas em que a memória está na base, está na fundamentação dessas crônicas. Aqui, em Memórias Sonoras, a memória não aparece para reconstruir com exatidão o passado, mas ela aparece aí como afeto, como fragmento, para reverberar um sentimento que está aí no fundo do seu inconsciente, no fundo da sua emoção. Eu costumo sempre dizer que memória, quando nós contamos a memória, nós estamos também imaginando. Nós até acreditamos que estamos, muitas vezes, contando aquilo que verdadeiramente aconteceu. Tem uma interpretação ali, tem um recorte. Então, nunca nós vamos realmente contar aquilo que verdadeiramente aconteceu, porque precisaria acontecer de novo do mesmo jeito, né? O que é a memória em sua crônica, Chagas? Ela sempre me hipnotizou, né? Essa questão da memória, ela sempre me encantou. E no curso de letras, ela se intensificou ainda mais. No caso aqui do Memórias Sonoras, a memória, ela retrata a fugacidade, né, da minha juventude. Mas, no geral, no que eu escrevo a respeito da memória, a memória para mim é a conservação, né, das experiências vinculadas à compreensão daquilo que nós temos sobre nós mesmos, né? Que é a memória é para conservar as atitudes individuais, os eventos coletivos e, o mais importante, a própria identidade de um povo, né? E se você me pergunta qual é o seu romance que você coloca lá no topo de suas leituras, eu vou dizer que é a do Graciliano Ramos, que é a Angústia, né? Que ele trata muito bem essa questão da memória, né? O passado está sempre presente, né? Ou seja, as duas coisas ali se imbricam, as duas sensações se imbricam, uma não vive sem a outra. Então,
A memória, para mim, é essa coisa mesmo da individualidade, e ao mesmo tempo coletivo, e ao mesmo tempo que dá identidade a um povo. Chagas, há algumas crônicas suas que a gente consegue perceber ao tempo como matéria de criação também. Eu não sei se você, enquanto leitor de si, destina sua atenção para essa questão, para a identificação de alguns aspectos que estão mais na, na dimensão mais oculta do texto, que muitas vezes só o leitor consegue perceber. A memória, ela anda para e passo com o tempo. Então, se o cronista que põe a memória numa das fundamentações de sua escritura vai colocar também o tempo. Eu peço que você leia uma das crônicas de Memórias Sonoras, em que é possível nós termos aí a percepção do tempo. Você consegue lembrar aí alguma? Antes, eu quero dizer que essa questão do tempo ela é muito interessante também na minha vida, porque assim, o meu pai, né, o meu pai hoje tem 95 anos, meu pai já é bastante idoso, e tem pouca mobilidade, e aí tem tempos que eu fico cuidando dele e eu fico observando assim o meu pai, né? Eu fico observando e naquele observar do meu pai, eu vejo claramente, nitidamente a passagem do tempo, né? E aí com essa passagem do tempo me vem as lembranças do meu pai cuidando de mim, do meu pai pedindo para eu fazer os mandatos dele. Meu pai é pedreiro, né? A profissão do meu pai é pedreiro. O meu pai me pedindo para eu ser o ajudante dele nas obras. Então, assim, é muito interessante quando eu fico observando meu pai. E eu gosto muito de ficar olhando para o meu pai, às vezes sem dizer nada, não dou uma palavra, eu gosto só de observar. E essas observações, ela vem desde a tenridade, né? Desde sempre que eu fico observando os movimentos, os aspectos do meu pai, da minha mãe. Então, essa crônica escrita aqui no Memórias Sonoras, ela tem muito a ver com essa observação que eu sempre fiz dos meus pais. No alpendre, ao tirar a barba, papai esfregava sabão de coco no rosto cavo. Volumosa, a espuma escoava até as rugas incipientes. Era engraçado. Logo uma nova barba crescia, tão esbranquiçada quanto a de Santa Claus. Porém, o polo norte do meu velhinho era a assombrosa estiagem que ameaçava a plantação de sementes. Depois do roçado facial, ele limpava as sobras com um retalho alvejado, puxava a espreguiçadeira e ia sentar na sala, enquanto a novela da noitinha tocava. Vem, amigo, andar nos rios, vem, amigo, plantar mais lírios, no vale, no mato e no mundo, vamos brincar. Sua mão direita averiguava criteriosamente os rastros da navalha afiada. Satisfeito com o trabalho da lâmina comprada na quitanda do Gonçalo, papai ria de cara lisa. Veja, observe como tem muito essa questão do tempo, né? Do passado tempo, de ficar observando meu pai e o tempo escorrendo, o tempo passando, o tempo se esvaindo. Então, essa questão do tempo também, ela está muito presente aqui no Memórias Sonoras. Chagas, tem um aspecto nas suas crônicas e neste livro em particular, em Memórias Sonoras em particular, que me chama muito a atenção. Você persegue bastante a criação de tipos na crônica. Elas estão comuns, bastante.
né? E veja só, quando você os persegue, esses tipos, você dá atenção especial a um tipo que é o pequeno comerciante, que na pequena cidade usualmente costuma receber a designação de quitandeiro. Na pequena cidade recebe a designação de quitandeiro. Como é que você, enquanto autor, qual é exatamente, por que a preferência por esse tipo humano, por que esse é um dos tipos humanos mais valorizados em sua crônica, e que outros tipos humanos a sua atenção com um olhar sempre de bastante humanidade e interesse vivo, por que esse tipo e outros habitam aí a sua crônica. Eu vou pedir para você falar e automaticamente ler uma crônica que está entre as belas crônicas desse livro, que trata exatamente sobre a figura do pequeno comerciante, ou como nós chamamos na pequena cidade, quitandeiro. Nossa, Dilson, que a questão do quitandeiro é como eu falei para você, eu fui o menino de mandados lá de casa. E eu ia muito ao comércio, né? Comprar arroz, comprar feijão, e eu ficava observando demais, principalmente aqueles que ficavam no comércio, bebendo, conversando, jogando baralho. E aí, às vezes, eu perdi até a hora de voltar para casa, porque era uma conversa tão interessante, né? Para muita gente, conversa de bêbado não tem sentido nenhum. Mas para mim sempre me chamou a atenção. Ainda quero, grave isso aí que eu estou dizendo, ainda quero escrever um livro só com os ébrios hoje do meu bairro, né? Porque onde eu moro tem muita gente, tem muitos ébrios, assim, muitos bêbados que conversam, que são histórias muito interessantes que eu ainda quero escrever sobre isso. Mas naquela época lá da minha infância, lá na minha cidade, os quitandeiros eram, na verdade, chamativos, né? Porque vinha gente tanto da cidade como do interior, né? E eles terminavam de fazer seus trabalhos em bancos. Eles iam para onde? Eles iam para os comércios, né? Para as quitandas, e se juntavam e conversavam, e chegava um vendendo alguma coisa, chegava outro comprando alguma coisa, e aquele movimento ele sempre me chamou a atenção. E eu guardo na lembrança os quitandeiros lá da minha época, né? O seu Sabino, o seu Conrado, o seu Quinca, o seu Flor. Então eu guardo com uma memória muito, muito agradável desses seres, né? Que me marcaram tanto, né? Com as suas conversas, com as suas clientelas, me marcaram demais. E eu estou procurando aqui uma crônica que ressalta muito bem isso, né? Desse meu fascínio que eu sempre tive pelos quitandeiros, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem mais o papel da quitanda, né? Aquele cheiro de secos e molhados, aquilo sempre me encantou bastante aquele. Você entrava numa quitanda e você já sentia aquele cheiro maravilhoso de secos e molhados. Então, essa crônica que eu vou ler agora também, Dilson, ela reflete muito bem isso. Ela diz o seguinte: a maioria dos quitandeiros de minha terra comercializava os seus produtos na mesma rua. Aprendemos a denominá-la de a Rua das Vendas. Via-se meninos comprando bolas e meninas comprando doces. Ah, doces, doce era a vida naqueles tempos. O seu Flor vendia a melhor farinha de puba, o seu Olímpio, a melhor seda, o seu Conrado, a melhor pinga e os melhores cigarros. O seu Quincas vendia a melhor ração para porcos e galinhas. Assim, todo mundo, rico ou pobre,
se aglomerava ao redor das quitandas de minha meninice. Daí a pouco, Túlio, amigo infante e caolho, passava de bicicleta calói, rente às calçadas, e cantava em estribilho desafinado. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Os comerciantes davam uma saraivada de risos do moleque metido a cantor. Essa lembrança ainda se manifesta na memória, décadas depois de ter acontecido. Observe, perceba como os quitandeiros, eles estão muito presentes nesta crônica por conta do universo que estavam ali implantados, né, familiarizados. Moisés Duarte diz o seguinte: este livro do Chaguinha nos traz boas lembranças, pois retrata uma realidade de muitas pessoas das pequenas cidades que passaram por toda essa história. Esses nomes que você enumera aí de comerciantes, eu os conheci todos, estão todos aí no outro plano, e também no plano das nossas memórias e do nosso afeto. E os comércios que você menciona aí estão todos aí situados na Rua Leônidas Melo. Diga-se de passagem, na década de 80, na cidade de Barras do Maratauã, nós tínhamos as duas extremidades de acesso à zona rural habitadas por comércios. Na zona, a região da Puba, o acesso à Puba, era exatamente marcada, sobretudo, por comércios da Rua Leônidas Melo e pequenos comércios da Leônidas Melo. E na outra extremidade do perímetro urbano estava a Rua Davi Caldas, a Rua Taumaturgo de Azevedo, na cidade de Barras, tomada por pequenos comércios, alguns não tão pequenos assim, que asseguravam a aquisição de alimentos de quem morava na zona da mata. Então, eu sempre li os comércios de Barras ou a localização deles, considerando que os da Leônidas Melo forneciam a zona da Puba, os da Taumaturgo de Azevedo forneciam a zona da mata, e claro que a toda a cidade, ambos. A residência de meus pais ficava a 2 quarteirões da Rua Leônidas Melo, e nós tínhamos comerciantes bem famosos, como o senhor Luiz Sabino, que viveu quase 100 anos, se a memória não me falha, e que foi um comerciante muito ativo ali nesse trecho aí que você está nomeando. E aí nós tínhamos ali outros comerciantes, como o comércio do senhor Zé Vito, enfim, outros tantos. Eu estou citando 2 aqui que complementam aí esses comércios que você mencionou e que estão aí na memória dos barristas e também no afeto. Chagas, costumes. Vamos aqui, seu livro também traz alguns costumes. Esse aí é um deles. Você acabou narrando aí uma crônica que focaliza costumes. Mas eu vou pedir que você se volte para os costumes, falando do lado B de Memórias Sonoras, porque essas crônicas, o livro Memórias Sonoras tem um lado A e um lado B como um disco. Aliás, é possível lá no final, a partir de um QR Code, ler cada uma das canções que são referidas aqui no texto. Então, lado B, o que traz aí? Apresente aí um costume, embora a sua crônica, o foco essencial não seja o costume, mas eu sei que tem aí algum costume, especificamente do adolescente, do início da década, do final de 80, tem algo aí da década de 80, há aqui alguma crônica que focalize aí
ou envolvimento com a religião, ou a participação em eventos dançantes. Enfim, Chagas, vamos falar do lado B. O que você tem a dizer do lado B? O lado B é o momento que eu já era um pouco mais crescido, né? Então, eu cheguei em Teresina em 1982 e eu cheguei numa época muito efervescente na cidade, porque era a campanha para governo do estado. Na época, o candidato era o Hugo Napoleão, né? Então, eu cheguei nessa época muito efervescente, na época também de vários comícios, aliás, grandes comícios, né? E aquilo ali, para mim, Dilson, era tudo muito novo, né? Porque eu vinha de uma cidade que eu não cheguei a presenciar grandes comícios. Quando eu cheguei, então, em Teresina, que eu vi aqueles comícios grandiosos, né, com bandas, com grupos, com cantores famosos, eu fiquei um pouco até assustado, né? Que a gente vem de uma cidade pacata, que na época ainda era pacata, e aí você chega no meio desse tumulto, então realmente era complicado. Então, o lado B desse livro, ele já traz esse momento, né, de um homem já entrando na adolescência, fazendo as suas observações de adolescência, acompanhando o movimento da cidade, acompanhando esse movimento da capital, né? Eu cheguei num bairro onde não tinha muita coisa e eu vi a construção assim imensa de coisas no bairro que é, o tempo passou e foram ficando grandiosas, né? Então, tudo isso eu ficava acompanhando, assustado, e às vezes batia até uma velha saudade da minha cidade pacata, tranquila. Mas o tempo foi passando e eu fui me acostumando com essas observações e também fazendo parte, né, dessas construções e dessas observações. Então, esse lado B, ele já traz muito essa coisa, que eu esqueço um pouco da questão rural e já passo a escrever mais essa vivência urbana, né? Então, é isso, esse lado B é esse, essas observações feitas já numa capital que estava em pleno desenvolvimento, né? Chagas, eu vou pedir para você ler uma crônica do lado B. Eu estou procurando aqui e ela retrata exatamente o momento em que eu cheguei aqui em Teresina, né? Estou procurando aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, que é uma crônica muito significativa, disso, porque foi exatamente o momento em que eu cheguei na capital de poder observar essa grandiosidade, né? Que era os comícios. Tô procurando aqui essa crônica e não estou encontrando, mas ela é muito interessante por essa questão de ficar observando coisas que não tinha na minha cidade, né? Que até então era uma cidade bem pacata, né? Ai, Jesus, onde é que está essa crônica? Espera aí que eu já procuro aqui. Jesus, não tô encontrando. Engraçado que eu marquei aqui e agora eu perdi a crônica, mas ela fala muito dessa questão de chegada a Teresina, né?
O livro não é tão grande assim, né? Mas eu estou realmente perdido aqui na crônica, que eu não consegui encontrar. Você quer ler a visita à Harley da Santeria, que está aí na página 62? Não, eu quero ler do comício, né? Dos grandes comícios, porque realmente eles marcaram. Esses comícios, eles ficaram bem presentes nas minhas lembranças, nas minhas memórias. Estou vendo aqui o Mas eu vou ler escotismo. Eu estou vendo aqui o para não perder, escotismo também, na página 66. pra Estou não vendo perder aqui, muito tempo. tô vendo aqui do orelhão, aqui também na página 69. O uso das fichas dos orelhões. Enfim, selecione aí Mas, aquela mais oportuna para o momento. vamos lá, eu já encontrei uma aqui também que se remete muito a esse tempo, quando eu cheguei em Teresina, outra novidade. Em Barras, eu só conhecia um clube, né? Um clube dançante, que era o Clube de Ouro, né? Que eu nem cheguei a entrar porque eu era menor de idade. E aqui em Teresina, estavam surgindo, principalmente no meu bairro, estavam surgindo as danceterias, né? E aí é outro momento marcante quando eu cheguei aqui a Teresina e que é destacado nesse lado B. Diz o seguinte: retrocedo ao meu tempo de adolescente e me vejo usando uma calça de linho marrom e camisa pastel em pano passado. Minhas únicas peças de passeio. O motivo do alinhamento era a primeira visita à Harley Danceteria. Na calçada de Dona Mercedes, aguardo os amigos se aprumarem. Este sim, já habituês do espaço dançante. Uma música reggae sola à espera. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. A canção emanava do interior da casa animada. Aos poucos, meus amigos e eu nos reuníamos no ponto do encontro marcado, a calçada de Dona Mercedes. O primeiro amigo, com porte de David Bowie, alto, magro e ombros ossudos, chegava exalando perfume amadeirado. O segundo, o histrião da turma, com camisa aberta até quase a barriga e cheia de ombreiras, também já estava rente. Por fim, o terceiro amigo, filho de Dona Mercedes, e o mais abonado de nós, trabalha numa locadora de veículos e diz que já está no ponto. Ele veste roupas refinadas, como as de um fidalgo. Fuma cigarro Calton. Parece erudito, mas no fundo é mesmo fanatizado por um bom som jamaicano. 4 jovens rumam ao local que diziam ser de almas belicosas. Nada. Era apenas o claustro de nossas primeiras e sacrossantas descobertas. Porque, como eu disse, quando eu cheguei em Teresina, que retrata esse lado B, eu tive esse impacto, né, de ficar descobrindo as coisas, os grandes shows, os grandes comícios e também o surgimento das danceterias. Chagas, para a gente fechar aqui essa conversa, Memórias Sonoras foi editado via Entretextos, é uma edição sua, né? Mas tem um selo aí do Entretexto, do portal Entretextos. A primeira edição foi uma edição sobre demanda. Você ainda tem exemplares disponíveis à venda, vai ter uma outra edição futuramente. Quem está interessado em ler a obra, Chagas, como procede? Mas antes de você responder, eu vou trazer aqui a pergunta de Moisés Duarte. Chaguinha, rapaz, o tempo passa para todos.
trazendo o tema, do tempo, você tem mais saudades do tempo de moleque, nessa transição de Barras? O que você tem mais saudade dos tempos de moleque, nessa transição de Barras para Teresina? E aí, naturalmente, vou pedir para você relacionar com a obra, né? Pergunta dele. Eu acho que o que eu mais sinto falta na época de Barras, não tenho a dúvida, é do meu contato com o Rio Maracanã, das pescarias, né? Eu tenho muita saudade disso, eu gostaria de reviver isso. E já no lado B do livro, e a minha chegada a Teresina, eu tenho saudade da liberdade que a gente tinha, né? Na década de 80, né? Já no comecinho da década de 90, que a gente podia ir para os bailes, para as festas, e não tinha, claro, a violência que tem hoje. Então, eu sinto muita saudade desse tempo que a gente ia para as festas, para as comemorações, e não corria muito risco, né? Hoje é quase impossível você fazer isso. Então, são essas duas saudades que eu tenho, do lado A do livro, do tempo das pescarias no Rio Maracanã, e do lado B do livro, que é essas visitas nas boates, nas danceterias de Teresina. Chagas, e quanto ao livro? Bom, esse livro, eu ainda tenho, né? Está comigo, tem um comigo, que se você quiser adquirir, você pode ir lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, vai lá no direct, que a gente disponibiliza para você. Agora, sobre uma futura edição, porque eu fiz uma seleção de músicas para inserir nesse livro, né? E várias músicas ficaram de fora. E algumas pessoas já me cobraram se vai ter continuidade ou se vai surgir uma nova edição. Eu ainda estou analisando, porque eu preciso também inserir essas músicas que ficaram de fora desse livro, e que essas músicas também são importantes na minha vida, são as minhas trilhas sonoras que ficaram um pouco recuadas. E aí eu estou avaliando se eu continuo ou se eu faço uma nova edição. Eu ainda realmente não sei o que fazer. E tem também uma sugestão de uma leitora, né, que ela disse que eu deveria pegar as memórias sonoras de pessoas conhecidas, né, famosas aqui em Teresina, como, por exemplo, o Dilson Lages. Olha, pega uma memória sonora do Dilson Lages, vamos, e cria um livro, aí pega de uma outra pessoa, e vai escrevendo as memórias sonoras dessas pessoas que têm nome na nossa cidade, né? Então, tudo isso está sendo pensado, refletido, para ver o que, que vai surgir aí no futuro. Eu estou torcendo, Chagas, que em breve nós tenhamos novas memórias sonoras. Estou até aqui imaginando que você vai usar aí um título parecido, né? Uma espécie de continuidade, porque eu sei que você tem aí, inclusive, em algum momento, eu espero que nós possamos ler crônicas suas construídas a partir de situações inusitadas, situações interessantes, de interlocução sua com ouvintes de rádio. Né? Eu imagino que já tenha passado aí por sua intenção escrever crônicas também nesse sentido, sobre as interações no rádio, que é um tema assim bastante convidativo. Então, estou torcendo por isso, quero agradecer a você a possibilidade deste momento. Nós tivemos um outro momento, assim que o seu livro foi gravado, que infelizmente não foi possível a reprodução naquele momento, estamos tendo a possibilidade de hoje. Houve contratempos aí que foram adiando aí a nossa interlocução, mas hoje ela acontece, e eu espero que você que está acompanhando este momento, você que gosta de literatura, você que é barrense, faça este arquivo, que é um arquivo de memória, não apenas um arquivo de literatura piauiense, é um arquivo da memória de Barras, faça com que ele chegue mais pessoas
faça com que o barrense goste muito de sua cidade, gosta muito de valorizar aquilo que diz respeito à sua identidade, à sua gente. Então, faça com que esse arquivo chegue a mais barrenses e a leitores de uma maneira geral. E olha lá, contacte aí Chagas Botelho pelas redes sociais para fazer a leitura de memórias sonoras. Quem é barrense tem por obrigação ler memórias sonoras por muitas razões. E uma delas é que é um livro leve, agradável e que todo barrense se encontra nele. Muito obrigado, Chagas. Eu que agradeço. Só para falar que são mais de 30 anos de rádio, são várias histórias, muitas histórias. Quem sabe também não se transforma em livro, né? Eu agradeço demais pelo convite. Estamos aí, qualquer coisa, estou nas redes sociais. É só me dar um toque lá que eu respondo tudo a respeito do livro. E é isso. Obrigado, viu, Dilson? Mais uma vez. Muito obrigado. Até outra oportunidade, Chagas. Quero aproveitar aqui o momento para agradecer a todos que estiveram conosco, aos que fizeram registro por escrito, professor Washington Ramos, Francisco Carlos, Osmália Lira, Vanise Lemos, Dona Aline, Cristian Castro. Cristian Castro estará conosco na próxima semana, comentando a poesia de Maranhão Sobrinho, este grande nome do simbolismo brasileiro. Também agradecer a presença entre nós de Moisés Duarte, do escritor barrense Joaquim Neto. A todos vocês, nosso muito obrigado a quem esteve conosco e optou por nos acompanhar no silêncio da concentração, sem fazer algum registro por escrito. Muito obrigado. E o nosso fechamento de hoje. Conversa bonita, acima de tudo, uma conversa de escuta. Memórias Sonoras é uma obra que nos lembra que a literatura também pode nascer do ruído do portão, do rádio antigo, das vozes da família, dos silêncios da casa. Sons que passam, mas que continuam vivendo dentro da linguagem. Muito obrigado ao escritor Chagas Botelho pela generosidade e a você que nos acompanhou nesta noite de hoje. Até a semana que vem com mais um Entretexto Entrevistas. Semana que vem sobre a poesia de Maranhão Sobrinho.